Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos, e eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos, e os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Cante você mais uma vez. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Todos nós, esse infeliz. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa quarta-feira é bem provocativa para nós entendermos aquilo que é a moção, a direção, a unção de Deus para nós nessa liturgia. Nós vemos o resultado de uma decisão errada que Sara tomou. Sara não soube esperar o tempo de Deus. Lembra que eu falei que quem reza tem que saber esperar? Claro, eu já estava esperando há muito tempo. A irmã está dizendo aqui que ela ficou 20 anos esperando o processo dela na justiça e orando. E recebeu a resposta. Sara esperou muito tempo. E Deus fez uma promessa que daria uma descendência a Abraão. Porém, na impaciência, na insegurança, no medo, na vergonha, Sara resolveu dar um jeito e mandou Abraão deitar com a escrava para ele ter um filho, porque ela não conseguia dar esse filho para Abraão. E aí nasceu Ismael. Dessa relação, de não saber esperar, de não acreditar na promessa de Deus, de não esperar o tempo. E aí hoje nós vemos o resultado. Ela manda Abraão despedir aquela escrava e mandar aquela criança embora. E a gente vai ver Deus que tem que consertar os erros, as coisas erradas que muitas vezes o ser humano faz. Foi o que aconteceu. Deus teve que consertar a história, a situação. Mas, olhando para a dimensão cristológica e vendo aquilo que é a mensagem do Pai para nós, Jesus veio resolver aquela primeira opção errada que o homem fez lá no paraíso, quando ele escolheu o pecado. Quando ele escolheu desobedecer a Deus, quando ele escolheu dizer não ao Criador.
e sim a si mesmo, e sim a serpente. E o que o pai faz para resolver definitivamente a situação? Envia o seu próprio filho, Jesus, o próprio Deus que se encarna. E aqui no Evangelho nós vemos os demônios reconhecendo, chamando Jesus de filho de Deus. O que você veio fazer aqui, filho de Deus? Está antecipando os tempos? É o que os demônios falaram para Jesus. Mas é importante nós entendermos essa realidade dessa presença maligna, mas entendermos muito mais o poder do nosso Deus. Lá no cântico de Zacarias, que nós chamamos de Benedictus, quando Zacarias, o pai de João Batista, fez um cântico espiritual diante do milagre, diante da bênção do seu filho João, lá em Lucas capítulo 1, versículo 68, no Evangelho, Zacarias vai dizer assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos seus santos, os profetas, desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Zacarias está profetizando aquilo que Jesus veio fazer: nos libertar das mãos dos inimigos, veio nos salvar do poder do inimigo e da mão dos que nos odeiam. Posteriormente, o evangelista e apóstolo São João, lá na primeira carta, quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8, João vai dizer assim: para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Repita comigo: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Repita mais uma vez, com convicção: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É isso que acontece no Evangelho. Jesus se encontra com aqueles dois homens possuídos pelo demônio, e era um espírito de morte, um espírito violento. As pessoas não passavam perto daquele cemitério, porque era muito terrível aquilo que aqueles dois homens viviam, o que eles faziam. E o que acontece quando eles veem Jesus? Eles começam a gritar: o que tem a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste para nos atormentar antes do tempo. Nós precisamos entender esse poder de Deus, que é muito maior do que qualquer poder do maligno. E nós precisamos assumir o poder de Deus na nossa vida, assumir o poder de Deus na nossa caminhada, assumir o poder de Deus no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós fizermos, porque o apóstolo Paulo já nos alertou: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Mas eu preciso dizer para vocês nessa noite: o nosso inimigo tem um poder limitado. O nosso inimigo tem um poder limitado, e o nosso Deus tem um poder ilimitado, infinito. E nós precisamos hoje escolher do lado de quem nós queremos estar. Aí que está o segredo desse poder se manifestar na nossa vida. Nós precisamos ficar do lado certo, eu e você, você que está aqui, e nós todos, aqueles todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós precisamos ficar do lado certo, do lado do vencedor, do lado daquele que veio para nos libertar das obras do diabo, do lado de Jesus. E eu pergunto para você, e não quero que você responda, mas responda para si mesmo: você tem estado do lado do vencedor? Você tem caminhado com ele? Porque Jesus mesmo já alertou, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e levar à perdição.
mas eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Nós precisamos entender o seguinte, que desde o Calvário e a manhã de Páscoa, Satanás é um inimigo derrotado. Entendamos isso. No entanto, até que Cristo venha na sua segunda vinda, e aqui há algo importante, nós precisamos entender, até que Cristo volte, Ele tem poder para enganar e para perverter os seres humanos. Poxa vida, mas por que Jesus deu esse poder limitado para Ele? Para ver, em primeiro lugar, quem tem a virtude, quem caminha com o Senhor e quem não caminha com Ele. Em um segundo lugar, para que nós verdadeiramente tenhamos a coragem de dar uma prova de amor a Deus e ficar do lado certo. Foi por isso que Deus permitiu até a volta de Cristo um poder limitado para o demônio, para que eu e você, por livre escolha, escolhamos o certo, escolhamos aquilo que é verdadeiro, escolhamos aquilo que é bom. Como cristãos, nós temos que ter esse entendimento que Satanás já foi derrotado, mas que existe um poder nele de enganar e de perverter o mundo com o mal, de levar os cristãos ao pecado. Entenda uma coisa, existem 3 realidades que o diabo vai sempre querer roubar de nós. Primeira coisa que nós temos que entender, que o nosso inimigo quer nos roubar do presente. E querendo nos roubar o presente, ele quer que nós fiquemos só no passado, que não existe mais. Verdade ou não é? Que muita coisa acontece na nossa vida, porque nós estamos no ano de 2017, no dia 5 de julho, e às vezes vivendo lá em 2014, em alguma coisa que aconteceu, e a gente ainda não se libertou de lá, porque o diabo quer que a gente fique no passado, e não viva o presente. Ou quer que a preocupação com o futuro seja tão maluca na nossa cabeça, que a gente quer recorrer a um monte de coisa. Na virada do ano não tem gente que vai fazer mapa astral? Porque quer saber do futuro. Quem consulta o horóscopo quer saber do futuro, porque não está no presente, não vive o presente. Quem busca médiuns, quem consulta os mortos, o que está fazendo? Querendo saber do futuro, porque não consegue viver no presente, porque está escravizado pelo diabo. Porque ainda não entendeu que é no presente que Deus atua. Jesus não é o eu serei e nem o eu fui. Ele é o eu sou. Deus é o eu sou. Ele é o Deus do agora. Ele atua agora. E eu creio que nessa missa Ele está agindo agora, hoje, na sua vida, para te libertar. Para te libertar da escuridão, para te libertar das garras do diabo, para você entender que você não tem que ficar naquela mágoa do passado que não pode te dominar no hoje, que você precisa cortar essa corda e dizer: basta, eu quero ser um homem livre, eu quero viver no presente, eu não vou mais olhar para trás e ficar preso a algo que não existe mais. Deixa eu dar uma notícia para vocês: o passado não existe mais, seu bobo, é só na sua cabeça. Sua trouxa. Tem que falar assim para ver se a gente resolve o problema. Porque, ô povinhanta, como vai dizer o Padre Léo, que está lá no céu, olhando para nós, que fica no passado ou fica no futuro e nunca é feliz no presente. E quando aparece uma felicidade, já fala assim: o que está vindo por aí? Não sabe viver a felicidade, não sabe viver o hoje. Meu Deus do céu, que bando de anta! Para não dizer outra coisa pior, de jegue, de burro, de... E aí fica olhando para o futuro: ai meu Deus, falta de confiança, de fé em Deus. Olha o que o salmista vai dizer hoje: mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Eu creio. Faltou para você esses 20 anos, você ficou esperando lá o seu processo parado na justiça? Deus foi dando cada ano, cada dia, basta o seu cuidado. Mas nós temos que tomar cuidado exatamente com as obras das trevas, que querem nos acorrentar desta maneira. Esteja atento, porque nós somos divididos em nós mesmos. A gente tem uma divisão interior. Quando a gente olha para dentro de nós, para o nosso coração,
nós vamos nos descobrindo inclinados ao mal. Nós temos essa inclinação ao mal. Muitas vezes fomos imergidos nos males, que não vem do nosso Criador. Dele só pode provir o bem, aquilo que é bom. E nós temos a dificuldade de reconhecer a Deus como princípio, como fim de tudo. Nós temos dificuldade de confiar nele. Nós temos dificuldade de obedecer a palavra que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a confiar na presença dele, a acreditar que ele está conosco. Mesmo quando nós vimos essa semana na liturgia, a tempestade sacode o barco, sacode a nossa casa. E o que acontece? Jesus estava dormindo lá no barco. Aí os discípulos começam a gritar desesperados. Aí ele levanta e fala assim: psss. A tempestade se acalma e ele olha para eles e fala assim: eita, bando de anta sem fé. Vocês não estão vendo que eu estou com vocês? Promessa bíblica, Mateus 28, 20. Estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Dá um sorriso para quem está do seu lado, diga: ele está com você. Fala para ele: ei, aí fala para ele: ei, você que está aí, cutuca ele aí, fala, dá uma esquentada nesse frio que ele está sentindo aí, fala, dá uma cutucadinha, fala, ei, dá uma sacudida nele, fala: ele está com você. Acredita nisso. Se você acredita, eu gostaria que você aplaudisse esse Deus que está presente aqui conosco. Esse Deus que só do diabo olhar para ele já grita e tem que sair. Que não suporta a presença desse Deus. E porque nós insistimos ainda em não caminhar com esse Deus. É isso que não dá para entender. A gente insiste em caminhar com o pecado, a gente insiste em caminhar com as coisas do mundo, e a gente sabe que só Deus pode nos libertar, só Deus pode nos curar, só Deus pode nos salvar. Mas ninguém. E a gente insiste em continuar daquele mesmo jeito. Jesus nos ensinou a rezar: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal é uma realidade. E deixa eu dizer para você, se você for em alguma igreja católica, e qualquer um que estiver pregando dizendo que o demônio não existe, essa pessoa está contra a doutrina católica, contra a verdade da igreja una, santa e católica. Ah, mas foi fulano de tal. Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas: nem que desça um anjo do céu e ele pregue um evangelho diferente daquele que eu vos anunciei, que ele seja anátema. Nós temos que entender a doutrina da igreja, e a doutrina da igreja diz que essa figura maligna existe e ela está para fazer perder os homens. Essa figura maligna está infiltrada na corrupção que nós temos visto no Brasil. Não é só humana, é espiritual também. Essa figura maligna está trabalhando, como estão aqui os casais que vieram para um acampamento de casais esse final de semana, está trabalhando para destruir os matrimônios. Essa figura maligna está trabalhando para levar os jovens à perdição, para levá-los à droga, para levá-los ao suicídio, para levá-los ao tráfico. Essa figura maligna está trabalhando para fazer com que a humanidade seja infeliz e essa humanidade se autodestrua. E como nós vamos vencer essa figura maligna? Ficando do lado do bem, do lado de Deus, do lado de Cristo, do vencedor. O evangelho de hoje nos mostra exatamente isso, o poder de Jesus, que é infinitamente maior, deixando bem claro, para mim e para você, de que lado nós queremos estar. Eu trouxe um livro aqui de um rapazinho, que eu gosto muito, que eu sou devoto dele, chama Santo Antão. Já ouviram falar? Quem escreveu esse livro, tá velhinho, meu livro, foi Santo Atanásio. E tem uma passagem aqui que eu gosto muito, sempre já preguei, já trouxe esse livro aqui outras vezes, mas hoje ele me
veio à memória, depois eu estava ouvindo a homilia do Padre Paulo Ricardo, lá no site dele, o Padre Paulo citou a mesma passagem que me veio na cabeça quando eu estava me preparando. Falei, a gente está em sintonia. Quando Santo Antão resolveu abandonar tudo para seguir a Jesus Cristo, Santo Antão foi para o deserto, ele deixou as riquezas, os prazeres, e ele foi se purificar, e ele foi seguir a Cristo de uma maneira radical. E o que o sem vergonha do diabo fez? Começou a tentar desviar Antão do caminho de Deus. E é exatamente isso que ele faz, ele quer nos desviar do caminho de Deus. Às vezes você vai no retiro e toma uma decisão, ele vai tentar te desviar do caminho de Deus. Ele vai colocar os defeitos dos líderes, das pessoas que estão à frente, do padre, para tentar te desviar do caminho de Deus. Mas com Antão o negócio era mais forte. Às vezes ele coloca uma tentação aqui para nós, outra colar, mas em Antão ele atingia Antão fisicamente, era luta física. E aqui no número 9, vai dizer assim: transportado por esse homem, Antão ficou sozinho na caverna, com as portas fechadas, como de costume. Muito fraco para se manter de pé, porque ele tinha tido uma luta direta com o diabo. Em consequência das feridas, ele orou deitado. Depois da oração, ele gritou: eu, Antão, aqui estou, e não fujo das feridas. Se me causares outras e mais numerosas, nada me separará do amor de Cristo. Olha que fé. Depois salmodiou: ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. E aí Antão continua: eis o que pensava e dizia o asceta. Mas o inimigo que odeia o bem, surpreso da audácia dele em voltar, porque ele queria que ele fosse embora ali do deserto, que ele abandonasse a vida de seguimento de Cristo, apesar de tantas feridas, convocou os seus cães e lhes disse, arrebatado de furor: vedes que nem pelo espírito de fornicação, nem pelas feridas nós conseguimos fazê-lo desistir. Ao contrário, ele ousa contra nós. Ataquemo-lo, pois de outra maneira. Aí continua Santo Atanásio contando: é fácil ao diabo revestir-se de diversas formas a fim de praticar o mal. À noite, os demônios fizeram, pois, um alarido tal que todo o local tremia. As paredes da pequena habitação estavam como que rompidas. E os demônios irromperam, metamorfoseados. Eles tinham passado por uma metamorfose, em animais e répteis. Todo lugar se encheu de espectros de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, víboras, escorpiões, lobos. Olha, parecia um zoológico. Tudo para pegar Antão, um único homem de Deus, Cada animal se comportava segundo a sua natureza. O leão rugia querendo atacá-lo, o touro parecia dar chifrada, a serpente rastejava, mas sem se aproximar. O lobo avançava, mas era contido, e todas essas feras de aparição faziam ruídos horríveis e mostravam disposições ferozes. Antão, que confiava em quem? Em Deus, fustigado, espicaçado por elas, sentia dores cada vez mais atrozes. Intrépido e com alma atenta, jazia por terra, gemendo de dor física, mas com a alma bem vigilante, e zombava deles. Se tivesse algum poder, bastaria que viesse um só de vós. Mas o Senhor tirou a vossa força. Por isso tentais assustar-me pelo vosso número. É sinal de fraqueza imitardes formas animais. Ousando dizia: se podeis alguma coisa, se recebeste poder contra mim, não tardeis, atacai. Se não podeis, por que vos perturbar em vão? Nossa fé no Senhor é nosso selo e nosso muro de proteção. Repita comigo: a nossa fé no Senhor é o nosso selo, é o nosso muro de proteção. Repita mais uma vez: a nossa fé no Senhor é o nosso selo, é o nosso muro de proteção. Você não quer que o diabo se aproxime de você? Creia,
no Senhor, como Antão. É um muro, é uma proteção à fé. Por isso o Salmo 90 de confiança, que a gente que caminha na renovação carismática lê todo dia. Efésios 6, a armadura do cristão. Nós aprendemos isso na nossa caminhada. E aí, continua Santo Atanásio. Depois de várias tentativas, rangiam os dentes contra ele, furiosos, por serem eles os vencidos e não Antão. E aí, para concluir, número 10, o Senhor não se esqueceu do combate de Antão e trouxe-lhe socorro. Levantando os olhos, viu o teto como que aberto, Antão viu, e um raio de luz descendo até ele. Os demônios haviam desaparecido, a habitação estava novamente intacta. Consciente do socorro, respirando mais tranquilo e aliviado de suas penas, interpelou a visão, dizendo assim para Deus: onde estás? Por que não apressaste desde o começo para fazer cessarem as minhas dores? E ele ouviu a voz de Deus: eu estava aqui, Antão. Eu esperava para ver você combater. Já que resististe e não foste vencido, eu serei para sempre o teu socorro e te tornarei célebre por toda parte. Você está enfrentando combate? Você enfrenta os combates espirituais? Você enfrenta as lutas contra o pecado, contra você mesmo, contra o diabo, que quer nos afastar da vida eterna, da salvação, quer nos afastar do amor de Deus? Deus está dizendo para você: eu estou aqui. Esperava para te ver combater. Porque o homem cheio de fé combate no nome do Senhor, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Talvez você ainda esteja naquela experiência de querer uma fé meio sensitiva, os arrepios, as emoções, as lágrimas. Mas se elas não existem mais, se você não percebe o Senhor, talvez você esteja num deserto, como Antão estava aqui no deserto. Deus está dizendo para você no seu combate hoje. Como é que é o seu nome? Eu sei que não é Antão, né? Qual o seu nome? Eu estava aqui, vendo você combater. Eu tenho estado olhando para ver se você tem feito a opção certa, se você tem me escolhido, se você tem me colocado na sua vida, se você acredita que eu sou Deus, se você acredita que eu sou mais poderoso do que qualquer força do mal. Se nós caminhamos na fé, queridos, se nós caminhamos na fé, queridas, vamos parar com essa besteira que tem gente fazendo macumba contra nós. Porque macumba não pega em quem tem fé, em quem comunga, em quem confessa, em quem caminha com Deus. Ela só pega em quem está no pecado. Vamos parar com essa história. Ah, padre, resta para mim que fizeram a macumba para mim. Se você tem fé, a barreira da fé impede qualquer macumba de te atingir, qualquer mal olhado de te atingir. Agora, cristão que vive fingindo que é cristão e está no pecado, já era. Porque a barreira não está mais ali te protegendo. Porque você escolheu estar do outro lado, você pulou a barreira e foi para o pecado, foi para o mundo, foi para as coisas erradas. E aí? Aí você está vulnerável mesmo, você está lá no campo dele. Mas se você continua no campo do Senhor, meu irmão, nós já somos mais que vencedores. E nós vamos entender aquilo que Deus disse para Antão. Ei, eu estava vendo você combater, meu filho, em meu nome. Já que você resistiu e venceu, eu serei para sempre o teu socorro e eu vou te tornar célebre, conhecido, por causa da sua decisão de permanecer comigo. Eu digo certamente, se você caminha com o Senhor, se você se confessa com frequência, se você comunga, se você busca viver na fé, nenhum mal te atingirá. O mal só atinge aqueles que pulam a barreira da fé para acreditar em outras coisas que não são o Senhor. Aí sim, você está vulnerável. Mas fora disso,
Não, a gente não vai ficar desafiando o mal, não estou dizendo isso. Pode vir quente que eu estou fervendo. Não faz isso não, que ele é um espírito maligno. Ser bobo. Mas você pode dizer, se você vier, entre mim e você está o Senhor, que eu sirvo, adoro, sigo e amo. Aí, quando ele vier correndo, ele vai cair e vai ter que voltar por 7 caminhos diferentes que ele veio. Porque ele não se aproxima de alguém que entregou a vida verdadeiramente para Deus. Você quer? A decisão é sua. Você está disposto a seguir o Senhor? É preciso tomar uma decisão. É preciso caminhar com Deus. Optar por aquilo que é do alto. São João Bosco, ele vai dizer assim: se quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes. Falando da visita ao Santíssimo Sacramento. Quantos de nós católicos temos visitado aqui o Santíssimo, hein? Feito adoração. Quereis que Ele vos dê poucas graças, visitai Jesus poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte, visitai raramente o Santíssimo Sacramento. Quereis que o demônio fuja de vós, visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio, refugiai-vos sempre aos pés de Jesus sacramentado. Quereis ser vencidos, deixai de visitar Jesus. Meus caros, a visita é um meio necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente visitar Jesus, e o demônio não terá vitória contra vós. Ele não vencerá. Traz a sua mão sobre o seu coração. Respira fundo aí. Em primeiro lugar, se você ainda está preso em alguma coisa do seu passado, porque uma das artimanhas do demônio é a culpa. Quantas pessoas ainda não conseguiram entender que Jesus morreu por você? Vou até, antes de orar, você está com o olho fechado, mas escuta isso aqui. Olha o que a palavra de Deus, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, vai dizer: Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário, e o eliminou cravando-o na cruz. Despojou os principados e as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Ele já pagou por esse documento de acusação. Diga agora que você renuncia a toda espécie de acusação sobre a sua vida. Fala aí: eu renuncio agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem como acusação, o meu passado, pecado que eu cometi, que eu já confessei, aquela coisa pior que eu tenha feito. Se Deus o livre, você tenha matado alguém, Deus o livre, você tenha cometido o aborto ou incentivado alguém a abortar, e isso vem agora sendo jogado na sua cara. Renuncia. Jesus pregou esse documento de acusação na cruz. Talvez alguma coisa do seu passado, alguém te machucou, uma mágoa. Chegou a hora de você dizer: basta, eu te perdoo em nome de Jesus, porque eu não vou ficar no passado, eu preciso avançar. Estar no passado é ter uma corda me amarrando, eu não consigo sair do lugar. Diga agora: eu estou disposto a perdoar. Talvez você foi violentado, talvez você sofreu violência, talvez você viu alguém que você amava sofrer violência, talvez alguém até matou alguém da sua família, talvez você foi traído, você foi traída. Corta agora essa corda que te prende ao passado, para você ir para frente. Fala: eu perdoo essas pessoas em nome de Jesus. Satanás não vai ter vitória na minha vida, a vitória eu dou a Jesus. Se você está preocupado com o futuro, diga agora: o meu futuro é o Senhor, a minha vida está na mão do Senhor, é nele que eu confio, eu não temo a nada, eu assumo a vitória. E vai ficando de pé agora. Ergue seus braços, ergue bem alto seus braços e diga: eu vou dar a vitória a Jesus na minha vida. Não há espaço para nenhum outro vencer, a não ser Jesus. Vai declarando agora, em nome de Jesus. Vai orando e fala: é o
Senhor quem vai vencer na minha vida. É ao Senhor que eu entrego a vitória. É ao Senhor. Satanás, sai fora. Satanás, vá aos pés da cruz do Senhor. Todos os inimigos, aqueles que se levantaram contra mim, se prostrem aos pés da cruz, porque nessa noite eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Fala agora: eu entrego a minha vida, eu entrego a minha mente, eu entrego os meus sentimentos, eu entrego as minhas emoções, eu entrego os meus sonhos, os meus desejos, a minha vontade, eu entrego a Jesus. Jesus é o meu Senhor, declara sem medo. Fala: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu libertador, Jesus é o meu salvador, Jesus é a minha vitória. Eu não estou ouvindo você orar não, grita aí: Ele é a minha vitória. Faz como Antão, enfrenta o combate. Jesus está olhando para você e dizendo: yes, eu estou contemplando você combater. É isso mesmo. De agora em diante eu serei o teu socorro e te farei conhecido pela tua fé. Ergue os seus braços e declara que Jesus é o seu Senhor, que você não quer nenhum vínculo com o mal, que você não aceita na sua casa, na sua vida, que você não aceita ser dominado por pessoas, pelo seu passado, por nenhuma espécie de pecado, de vício, porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Não há. Canta com fé. Não há mal que me possa vencer. Se você acredita, declara, ergue os braços e canta. Não há. Não há. Não há. Não há mal. Não há mal que me possa vencer. Que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Declara. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Tudo posso. Eu posso ser vencedor em Jesus Cristo. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados, nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Poderão superar o amor de Deus. Se você acredita, declara: nem meus problemas, nem meus pecados, nem meus problemas, aleluia, nem meus pecados poderão superar o amor. Deus é maior do Deus que é tudo presente. que me acontece. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus rei. é grande, supremo rei. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Não há, declara. Não há. Não há mal. Não há mal que me possa vencer. Que me possa vencer. Força, igreja. Não há. Não há mal. Não há mal. Libera a palavra. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Aplauda a vitória desse supremo rei na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Dá uma olhadinha para o vencedor que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Aê, meu irmão. Aplauda esse vencedor que está aí do seu lado. É nós.
renovaplay.com. Assine já!